Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? A paz de Cristo para todos. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a fundamentação bíblica do segundo sacramento de cura, o sacramento da unção dos enfermos. Sabemos que existem 7 sacramentos instituídos por Jesus Cristo e administrados pela Igreja, e 2 deles são chamados sacramentos de cura: o sacramento da confissão ou reconciliação e o sacramento da unção dos enfermos. Jesus se apresentou como restaurador do homem e da natureza feridos pelo pecado, de acordo com o anúncio dos profetas. Assim, por exemplo, nos diz Lucas 4, do 16 ao 22, que Jesus entrou na sinagoga de Nazaré e leu o seguinte trecho de Isaías, no capítulo 61, versículo 10. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a remissão aos presos e aos cegos, a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Após a leitura, Jesus comentou: hoje cumpriu-se aos vossos ouvidos esta passagem da Escritura. Outros textos proféticos haviam anunciado a restauração do homem por parte do Messias. Assim, as curas milagrosas realizadas por Jesus Cristo são sinais de que o reino de Deus já chegou e a vitória sobre o pecado e as suas consequências já foi iniciada. Aliás, vale aqui uma ressalva: as curas efetuadas por Jesus Cristo aparecem, não raro, associadas ao perdão dos pecados. Embora pecado e morte estejam conjugados entre si nas Sagradas Escrituras, Jesus não aceita a tese segundo a qual toda doença é castigo de pecados pessoais. Diante do cego de nascença, ele afirma: nem ele, nem seus pais pecaram, mas esta doença ocorre para que nele se manifestem as obras de Deus. Jesus mesmo quis compartilhar o sofrimento físico e moral dos homens, experimentando o cansaço, fome, sede, a agonia e a morte, a fim de transfigurar a dor humana. Quis nos ensinar que o sofrimento, aceito com fé e confiança em Deus, vem a ser salvífico, é participação da cruz redentora de Cristo. Consciente desta grande verdade, São Padre João Paulo II termina sua carta sobre a dor salvífica com o seguinte apelo: pedimos a todos vós que sofreis, que nos ajudeis. Precisamente a vós que sois fracos, pedimos que vos torneis uma fonte de força para a Igreja e para a humanidade, na terrível luta entre as forças do bem e do mal, de que o mundo contemporâneo nos oferece o espetáculo, que vença o vosso sofrimento em união com a cruz de Cristo. A Igreja continuou a se interessar pelos enfermos e sofredores. Em Colossenses 1, versículo 24, São Paulo vê seus próprios padecimentos como participação da paixão de Cristo. Completa em minha carne o que falta à paixão de Cristo, em favor do seu corpo, que é a Igreja. Da mesma forma, o apóstolo valoriza seus sofrimentos à luz dos sofrimentos de Cristo, em 2 Coríntios 1, versículo 5. Assim como os sofrimentos de Cristo são copiosos para nós, assim também por Cristo é copiosa a nossa consolação. O texto que mais revela a solicitude pastoral da Igreja com os enfermos é o de Tiago 5, do 14 ao 16. Está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da Igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor
o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, lhe serão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Vejamos agora alguns comentários sobre este texto sagrado do saudoso teólogo Dom Estevão Tavares Bittencourt. São Tiago representa a corrente tradicional do judeu-cristianismo. Por conseguinte, o que na sua carta, datada de provavelmente 50 depois de Cristo, ele refere a respeito da assistência religiosa aos doentes. Não pode ser inovação, mas há de ser o eco de uma prática anterior. São Tiago fala de doentes que não podem procurar os presbíteros na igreja, mas chamam a estes. Isto supõe doença grave. Os presbíteros não eram apenas os mais anciãos. A palavra já tinha sentido técnico, designando os pastores da comunidade, no sentido sugerido por Atos 14, versículo 23. Por conseguinte, a função que eles eram chamados a realizar não era esporádica, mas algo de institucional. Eram os presbíteros da igreja, o que significa que agiam em nome da igreja. A tarefa dos presbíteros era ungir com óleo e orar em nome do Senhor. A unção parece ser conhecida aos leitores de Tiago. Já é mencionada em Marcos 6, versículos 7, 12 e seguintes. Orar sobre ele insinua a imposição das mãos. A unção é praticada em nome do Senhor. Isto significa que não tem eficácia própria, mas a recebe de Jesus Cristo, o mestre da vida. Não tem nada de mágico, portanto, ocorre no rito. A unção assim praticada não se compara a nenhuma daquelas que o Antigo Testamento já conhecia para significar alegria, consagração ou cura, por exemplo. Com efeito, a unção em Tiago 5 pode não só aliviar o paciente, mas lhe perdoar os pecados. Obviamente, mais um sacramento banhado no sangue redentor de Jesus Cristo. Vale aqui lembrar que os efeitos do rito da unção dos enfermos são 3. Primeiro efeito, salvar. Este verbo ocorre 4 vezes em Tiago, sempre com sentido de benefício para o homem inteiro. Segundo efeito, erguer, no sentido físico e no sentido moral. E terceiro efeito, perdoar os pecados quando for necessário. O Concílio de Trento declarou que o sacramento da unção dos enfermos é insinuado por Marcos 6, 13 e promulgado a partir do versículo 14 de Tiago 5. Marcos 6, versículo 13 diz: expeliam numerosos demônios, ungiam com óleo a muitos enfermos e os curavam. De uma forma bem simples e coerente, temos aí a fundamentação bíblica da unção dos enfermos. E vocês, meus queridos irmãos, o que vocês acharam desta explicação sobre este sacramento de cura? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.